vender mesmo durante uma crise? É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje e eu vou te mostrar 3 passos que você pode dar para conseguir vender mesmo durante a crise, que foram os 3 passos que nós usamos para ajudar um dos nossos clientes a vender mais de R$346 mil nesse período. Eu sou o Jonathan Lachim e esse é o quadro Cases de Sucesso da UZ7. É muito natural e a gente compreende que o empreendedor, o empresário, ele precisa fazer mais vendas. Ele necessita disso porque a venda, a entrada de capital, a gente pode associar e fazer uma analogia como se fosse o sangue que corre nas veias de um organismo. É aquilo que mantém a empresa viva. Então, para uma empresa sobreviver, seja num período de bonança ou num período de dificuldade, ela precisa de vendas. Óbvio que em um período de bonança as coisas são mais tranquilas e a gente consegue ter um pouco mais de espaço para lidar com a situação e para pensar o que a gente vai fazer. A gente tem um pouco mais de fôlego. Só que nos momentos onde a coisa aperta, nos momentos de dificuldade, é que nós vemos a importância de ter vendas. Se você não tem essas vendas, a tendência é que seu negócio não vai se manter e você pode até mesmo chegar à falência. E para isso é fundamental que você tenha estratégias para fazer essa venda. Ela não acontece de qualquer jeito. Não é só você abrir a porta do seu estabelecimento ou uma loja da internet que vai chover clientes. Não, você precisa fazer as coisas do jeito certo para que esses clientes te alcancem, te encontrem e de fato comprem de você e não sejam só espectadores. E aqui eu quero te falar sobre como que nós conseguimos ajudar um cliente do ramo de investimentos a vender 346 e 100 mil reais no seu ramo nesse período. E eu não estou falando de uma situação hipotética, estou falando de algo que nós vivemos, de algo que nós ajudamos a construir. Eu vou te mostrar exatamente o que nós fizemos aqui, como nós abordamos a situação e nós ajudamos ele a alcançar esse resultado. Se você ficar muito atento a isso que a gente vai falar, você vai conseguir ter um direcionamento daquilo que você pode fazer para o seu negócio, para a sua empresa ou até mesmo para a sua carreira. Então é fundamental que você esteja atento e preste muita atenção nos passos que nós vamos falar aqui agora. O primeiro passo, que foi muito bem alinhado com esse cliente, foi a construção do produto. Como que esse produto supria uma necessidade específica, como que esse produto sanava uma dor. O erro de muitos empresários, de muitos empreendedores, muitas vezes é construir um produto que tem ali muitas características técnicas, mas eles não apresentam o benefício ou de maneira especial, eles não mostram como que esse produto, esse serviço pode sanar uma dor do cliente, pode acabar com uma dificuldade, um problema que o cliente em potencial está passando. E quando ele consegue fazer isso, aí ele tem um produto que tem mais chances de alcançar vendas. E foi exatamente isso que a gente ajudou esse cliente a fazer. Ele já tinha um produto que entregava isso. Mas além de você construir um produto dessa maneira, é importante você mostrar para o seu público como que o seu produto age, como que o seu serviço age, acabando com as dores, com os medos, com aquilo que ele vê de dificuldade, com aquilo que incomoda ele. É importante que você consiga atingir o seu público e mostrar para ele isso, alcançando aquilo que são as suas emoções, os seus desejos e que você trabalhe nele justamente essa percepção de que com o seu produto, com o seu serviço, ele vai estar se livrando de um grande problema na vida dele. Nós ajudamos a lapidar esse produto e essa apresentação para o público. O segundo passo que nós demos, que é fundamental em qualquer venda que está tentando ser feita, é encontrar o público certo. Porque se você tem um produto perfeito, mas se você apresenta ele para um público errado, para um público que não tem interesse, é óbvio que essa venda vai dar errado. Por exemplo, se você está trabalhando em um produto que acaba com a dor X, mas você encontra um público, começa a falar com esse público desse produto que acaba com a dor X, só que na verdade a dor desse público é Y. Você não consegue se comunicar direito e com isso é óbvio, você não vai conseguir fazer essa venda acontecer. Então uma das ações que nós tomamos com esse cliente foi justamente
encontrar esse público certo na temperatura ideal para que quando esse público fosse até o cliente, ele já estivesse pronto para a compra, já estivesse desejoso daquilo que ele estava vendo. Ele identificou o problema dele, ele já sabia o que ele estava passando e ele viu no produto do cliente a solução, a resolução para os problemas dele. E aí esse quebra-cabeça ele se encaixa e com isso a tendência é que vai acontecer sim uma venda. Também é importante a gente entender que na vida do nosso cliente existem níveis de consciência, nós podemos chamar assim, que são os níveis de consciência que o público tem do problema que ele está passando e até mesmo do seu produto. Então, o primeiro nível é quando ele está inconsciente do problema. Ele não faz a mínima noção de nada. Ele até quer melhorar a vida dele, ele quer ter uma situação melhor, mas ele nem sabe os motivos que mantém ele nessa situação, estagnado, sem conseguir melhorar. Então, esse é o primeiro nível. E da mesma maneira, nós temos um nível completamente diferente, que é quando ele já sabe o problema dele, já sabe qual é a solução e já sabe até mesmo qual o produto que ele tem que comprar. Por que é importante você ter isso em mente? Se você está trabalhando com um público lá do início, que pode ser o seu caso, você tem que educar esse público, você tem que ensinar para ele, mostrar por que ele está ali, qual que é o problema que ele está vivendo, para que só depois ele esteja apto a de fato comprar. Não adianta você chegar com uma oferta, pode ser a melhor oferta do mundo para esse público, porque ele não vai comprar. Ele não sabe qual o problema que ele está passando, então não tem como ele enxergar a solução. Da mesma maneira, quando você pega um público na outra extremidade, o que acontece é que você precisa entregar uma oferta para ele. Você precisa falar, olha, o que você precisa é isso, compra de mim. Porque se você não fizer e tentar, por exemplo, educar o seu público que está pronto para compra, ele vai comprar de outra pessoa. Então você tem que entender qual é o público que você está lidando, para aí sim a sua venda ser mais efetiva. E é exatamente sobre como fazer essa venda, essa oferta ser mais efetiva que a gente vai falar no nosso próximo passo. Mas antes de falar sobre esse passo fundamental, eu tenho que te falar que se você não faz ideia de como que você pode atuar dessas maneiras, especialmente encontrar o público ideal para você entregar a sua oferta, ofertar o seu produto, o seu serviço, você não precisa se desesperar, porque a gente pode te ajudar nisso. A gente já tem feito isso com diversos clientes, diversas empresas, e você pode ser mais um desse seleto grupo que vai ter o benefício de conseguir essa ajuda, essa assessoria de uma maneira muito simples. Então, se você quer saber mais sobre como a gente pode te ajudar, clica no link que está na descrição desse vídeo. E agora vamos para o nosso último passo, que é fundamental, que é a maneira como você oferece o seu produto. Bom, a gente já falou que é importante você ter um produto que acabe com as dores, com os medos do público, que você encontre esse público ideal na sua comunicação, é que vale reforçar. Onde que esse público está principalmente? Bom, a tendência é que a cada dia mais as pessoas estão na internet, especialmente nesse período que nós estamos vivendo. Então existe uma chance muito grande do público que você precisa alcançar estar na internet. Então é fundamental que você, a sua empresa, tenha um posicionamento bem feito na internet para que o seu público te ache com mais facilidade. Tendo isso em vista, a gente também precisa fazer a apresentação desse produto para esse público específico da melhor maneira possível. Então não adianta nada você ter um produto que acabe com a dor desse público, mas que você não mostra isso. Então é fundamental que na sua oferta, que a gente pode chamar de uma oferta perfeita, você, em primeiro lugar, mostre para o cliente, mostre para o público como que o seu produto e o seu serviço vai melhorar a vida dele e vai acabar com aquela dor, com aquele medo que ele tem sentido, que tanto tem incomodado ele. Para isso, em alguns casos, você pode fazer de uma maneira direta e incisiva, mostrando que o que você tem é exatamente o que ele precisa, mas em outros você vai precisar fazer isso de uma maneira um pouco indireta. E você vai ter que mostrar para ele que existe uma solução para a situação que ele está passando, para o problema que ele está vivendo,
Para isso, em alguns casos você pode fazer isso de uma maneira direta e incisiva, em alguns casos você realmente deve e mostrar para o cliente que, olha, esse é o problema que você tem, eu soluciono esse problema, aqui está o meu produto e é isso que eu cobro. Isso funciona muito bem para um público que já entende o problema, já está muito consciente daquilo que ele está vivendo, ele está pronto para receber essa oferta. Mas em outros casos, pode ser que você precise fazer isso de uma maneira mais indireta e educar esse público, mostrar o problema que ele está vivendo, revelar para ele que existe uma solução, uma chance dele melhorar a vida dele, e aí sim mostrar qual que é a solução, o que ele precisa fazer para só então mostrar o seu produto como essa solução. Para isso você tem que entender exatamente com qual público você está lidando. Uma coisa que também é fundamental que aconteça nesse processo, e foi algo que nós usamos nesse case desse nosso cliente, é você quebrar as objeções. E dependendo de qual seja o seu segmento e o seu produto, essas objeções elas vão variar, elas vão mudar. Por isso é importante entender, conhecer muito bem o seu público. Porque quando você conhece essas objeções, você não precisa esperar o seu público expressar as objeções, reclamar de algo, para só então você tentar solucionar e tentar correr atrás daquilo. Não, na sua oferta você já pode estar quebrando essas objeções, mostrando para esse público que aquele problema que ele está pensando que ele pode ter, aquela dificuldade, aquele obstáculo, aquela objeção não existe, está só na cabeça dele, mas o seu produto e a sua oferta já mostram para o cliente em potencial que ele não precisa se preocupar com essa objeção, que não é algo que tem que estar na cabeça dele. Mais um passo fundamental, além de quebrar as objeções desse público, é algo que a gente pode até dizer que está dentro dessa quebra de objeções, mas que tem um poder muito grande, que é você inverter o risco. Você tira todo o risco do cliente, da compra. Então, por exemplo, você oferecer uma garantia para o seu cliente é uma forma de você inverter esse risco. Você mostra para ele que toda a responsabilidade daquilo funcionar, daquilo dar certo, daquilo ter qualidade, do produto que você está oferecendo ter qualidade, a responsabilidade é sua. Ele não tem que se preocupar com isso, porque poderia ser uma coisa para ele se preocupar. Ele podia ficar pensando, mas e se não resolver? E se eu não gostar, o que eu vou fazer? Quando você faz essa troca de responsabilidade com ele, quando você inverte esse risco, ele não pensa nisso. E com isso, essa venda é muito mais fácil de acontecer. E depois de você fazer essas coisas, aí sim, está num momento muito mais propício de você entregar a sua oferta, sua proposta para esse cliente com uma tendência de que ele vai sim aceitar de uma maneira muito melhor aquilo que você tem proposto para ele. Então, se você seguir esses passos, você vai conseguir potencializar suas vendas, em especial usando a internet mesmo durante uma crise, principalmente se você acertar exatamente nas dores e nos medos certos do público ideal e encaixar com uma oferta perfeita.